de Jesus Cristo. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva as mentes e corações na noite de hoje. Nós hoje temos um tema especial, um amigo muito querido, Dr. Sérgio Thyssen, médico, cardiologista, trabalhador do movimento espírita há décadas, já nasceu num lar espírita, filho de um querido trabalhador do movimento espírita, Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira durante muitos anos. Nós aqui estamos no início de mais uma reunião no nosso grupo espírita Eurípides Bassanufo, Recanto da Prece, sob a égide do nosso querido professor Eurípides, mas também unindo-nos ao Clube de Arte. Estamos na Rede Amigo Espírita e na TV Nova Luz. Então, você que nos assiste no Brasil e no mundo, seja bem-vindo a mais um serviço espiritual da nossa casa. Quem estiver com o celular, nós pedimos que desligue, um grupo que está aqui. E eu vou pedir ao Ricardo Rios, trabalhador da nossa casa, para fazer a nossa leitura preparatória para a noite de hoje. Boa noite. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, a teriam perturbado. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem ele sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que tudo se acaba com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Meus irmãos, vamos nos unir em mentes e corações para este trabalho que agora se inicia, rogando ao Mestre Jesus as bênçãos para a noite de hoje, rogando a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que por seu infinito amor e compaixão se transformou na Mãe da cristandade, que possa derramar sobre nós e todo o mundo as flores do seu amor divino, as energias do seu coração magnânimo. Neste momento, nós nos colocamos sob as bênçãos de Deus, sob o olhar do Criador, rogando que as energias que já sentimos envolver este ambiente
possam igualmente favorecer todos aqueles que estão agora conectados conosco no Brasil e no mundo, e que posteriormente todos aqueles que tiverem acesso a este programa possam igualmente receber todas as vibrações de equilíbrio, de tranquilidade e de paz que estamos usufruindo na noite de hoje. Obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Meus irmãos queridos aqui presentes, companheiros queridos que estão nos acompanhando pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, nós hoje vamos falar sobre um tema muito delicado. E para tanto está aqui conosco o doutor Sérgio Thyssen, que é médico cardiologista, trabalhador do movimento espírita, palestrante internacional. Ele veio nos trazer a sua experiência e as suas reflexões e como trata a doutrina espírita desse assunto tão delicado. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo à nossa reunião pública. Muito obrigado, Yasmin. É uma alegria voltar a esta casa e mais ainda sabendo que nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante nos dias atuais, especialmente. Que nós possamos fazê-lo e examinando as luzes do Espiritismo que são lançadas sobre este tema que se chama suicídio. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos falar sobre a conceituação. O que seria propriamente suicídio? Yasmin, o suicídio é um ato humano voluntário de pôr fim à própria vida. Nós poderíamos usar outras palavras, mas a ideia básica é esta, né? A princípio, outros seres não humanos não o realizam. Isso é uma coisa típica nossa, né? E que acompanha a marcha da humanidade e tem sido algo extremamente importante nos dias atuais. Nós temos visto até na literatura espírita umas classificações, por exemplo, suicídio direto, suicídio indireto. Vocês já pensaram nisso? E eu perguntaria a você, qual é a diferença que poderia existir? Nesse sentido, Yasmin, existe a ideia de se pôr fim à própria vida, independente de qualquer outro fator. E aí é uma atitude, portanto, voluntária. De uma hora para outra, ou algo que vem sendo como que elaborado há mais tempo, acaba se concluindo por uma tentativa de suicídio e às vezes ele se dá exatamente como a pessoa desejava. Mas existe o indireto, que é aquela ideia de que, dependendo de como nós vivemos a própria vida, aqueles que são os nossos valores, aqueles que são os nossos pensamentos e as nossas atitudes, nós poderemos estar como que nos inclinando a uma morte prematura, dentro de uma ideia de que ela se dá aquém da programação para aquela encarnação. E aí não é que a pessoa tome uma determinada atitude e ponha fim à vida, mas ela está no dia a dia como que pelas suas escolhas, pela sua maneira de viver, como que se direcionando para isto. E ela, ao chegar no mundo espiritual, ela será como que capaz de viver as consequências desse suicídio indireto. Ele é diferente, claro, daquele que é o direto, que é mais grave, mas tudo conta no sentido de ser importante, criando dificuldades a mais para que a pessoa, o espírito, a alma, possa alcançar a felicidade espiritual. É sempre um entrave, é sempre algo que como que soma
contra as suas realizações, que são muitas vezes inconscientes, mas que normalmente conduziria a pessoa a ser feliz no futuro. Então, é algo muito sério e que nos dias atuais tem uma proporção imensa. É como se fosse um grande problema de saúde pública, visto assim pela medicina e pelas organizações ligadas à medicina pública, de tal maneira que a própria Organização Mundial de Saúde tem na questão do suicídio algo dos mais relevantes, incluindo propostas de trabalho para que se possa diminuir o impacto nas sociedades, nos países, nas culturas e nas nações, o impacto a partir do gesto suicida de um conjunto muito grande de pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas cometendo suicídio por ano no mundo. Para que tenhamos o suicídio concretizado a esse nível, nós temos 20 a 30 milhões de tentativas frustradas de suicídio por ano. Então, nós visitamos os países procurando a divulgação da própria doutrina e vamos atentos, percebendo as dificuldades dos países. E a questão do suicídio está em todos eles. Então, tanto nos países com dificuldades econômicas, que atravessam graves problemas de violência, quanto nos países também que já atingiram níveis elevados de vida social, é isso? É exatamente isso. Tanto em países como no próprio Brasil, países em desenvolvimento, países que muitas vezes lidam com problemas sociais, socioeconômicos muito sérios, o índice é alto em alguns deles, mas os mais altos são inclusive em países chamados de primeiro mundo ou países desenvolvidos. A exemplo, em termos de Noruega, Finlândia, Suécia, países nórdicos que têm uma série de suas questões sociais resolvidas, mas o índice de suicídio nesses países é alarmante. Eu estive agora na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália, são 2.500 suicídios por ano nos últimos 10 anos. Claro, a Nova Zelândia é um país bem menor e com uma população bem menor. São 500, 600 casos por ano. Então, nesses países, há toda uma estatística, né? E uma contabilização do problema. E por isto mesmo, dependendo dos lugares, dependendo dos grupos sociais, faixas etárias, questões de gênero, tudo isso é levado em consideração e o governo e instituições outras públicas e privadas trabalham para tentarem diminuir esse índice, porque isso tem uma série de consequências. Isto, mesmo que nesses países não se leve em consideração as consequências espirituais, que são as mais importantes e as mais graves. Nós já vamos chegar lá. Mas antes eu queria me lembrar aqui com vocês que eu tenho amigos médicos, inclusive um querido amigo médico cardiologista, que fuma a beça. Aí eu estava conversando com ele, puxa vida, você sabe as consequências melhor do que ninguém. Ele disse, Yasmin, é porque tem um lado emocional grave aí, eu tenho que procurar uma terapia. Por que médicos, pessoas que têm um conhecimento a respeito dos malefícios do álcool, por exemplo, continuam a utilizar e acabam se suicidando indiretamente assim, não é? É verdade, Yasmin. Agora, a gente não pode esquecer que os médicos são pessoas comuns. Eles apenas são médicos. E mesmo com o conhecimento que têm, muitas vezes, se equivocam, fazem escolhas que não são as melhores, mesmo levando em consideração a sua própria existência, e aí você vai encontrar os erros humanos visitando pessoas de qualquer condição.
É isso mesmo. Não é? E eu estava tocando nesse assunto exatamente porque isso nos comprova que não é só o conhecimento. O conhecimento é muito importante. Nós sabemos dos malefícios do álcool, dos vícios, enfim, é importante, mas a gente percebe que tem um lado emocional, um lado espiritual, que também precisa ser levado em conta no tratamento e na prevenção de algumas questões. A questão do suicídio é uma questão complexa, seja ele direto ou indireto. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, entre 85% a 95% dos casos de suicídio há um problema mental. Há uma doença, há um transtorno, há um distúrbio mental. Para que a gente tenha uma ideia, um grande problema atualmente, que é uma verdadeira epidemia mundial, é a depressão. De todos esses aspectos psiquiátricos, o que mais tem relação com o suicídio é a depressão chamada grave. Como toda doença, a doença pode ser leve, moderada ou grave. A depressão grave, ela é muito associada ao suicídio, como é o caso, por exemplo, da esquizofrenia, do transtorno bipolar, que alterna um aspecto, mas também com a depressão. O alcoolismo crônico, o alcoolismo agudo, a toxicodependência de uma maneira geral. Não é? Quantos e quantos casos de pessoas até conhecidas, né? Às vezes no campo das artes, né? Porque eram usuários dessa ou daquela droga, num excesso quanto à sua utilização, acabaram desencarnando, muitas vezes num misto de suicídio involuntário e em algumas vezes o próprio direto voluntário. De qualquer maneira, é um grande problema no mundo. Estamos vivendo uma época em que há como que um aumento das estatísticas nesse sentido. E aí esse é um tema que nós, como espíritas, no centro espírita, nas palestras, nas reflexões, nos estudos, nós temos que nos preparar para lidarmos com isto e podermos ajudar, não só no sentido de trabalharmos preventivamente pelo esclarecimento que a doutrina espírita enseja nas questões mais relevantes da vida das pessoas, como também a questão do que acontece depois da desencarnação. Vamos chegar lá, viu? Tá bem. Eu ainda vou fazer essa pergunta. Mas antes, gente, olha, uma amiga minha me ligou, ela está com depressão. Não sei definir se leve, mais ou menos, se grave. Mas ela ligou para mim em desespero, porque ela foi visitada por uma companheira, uma amiga também em comum, que começou a dizer para ela: como você está com depressão, você tem uma vida boa, você tem um excelente marido, você não tem problemas financeiros, você... Como? Então, a moça, achando que estava melhorando e ia dar suporte a ela, falou essas coisas, foi embora. Ela começou a passar mal. Ela ligou para mim: Yasmin, então, além de estar sentindo uma tristeza profunda, eu estou com uma culpa tremenda, porque eu estou sentindo tristeza, porque eu não poderia, já que tem tantas pessoas com tantas dificuldades na vida e eu estou triste. Então, é importante nós conversarmos sobre a depressão. Eu vou pedir para você conversar um pouco sobre isso conosco, porque a depressão é uma doença que pode se manifestar por diversas formas. E ninguém tem que sentir culpa porque está com essa doença. Fala um pouquinho sobre isso conosco. Olha, Yasmin, a depressão, na verdade, é como que o resultado de um conjunto de possibilidades, mas que tem a ver com as condições da alma humana, imortal, portanto, que vive as circunstâncias atuais, muito sérias, num mundo de provas e expiações. Nós não podemos esquecer que a depressão não é algo do nosso cérebro. A psiquiatria, mesmo a moderna, como ela não alcança a ideia da alma ou do espírito, e como que
ascendentes espirituais que movem a evolução humana, ela procura as causas naquilo que ela encontra. E ela, como toda a medicina, ela só encontra aquilo que ela sonda a partir dos elementos de perscrutação que ela tem. E aí o que acontece? A neuroquímica cerebral, ela é alterada. Então, os antidepressivos, eles ajudam. É preciso medicar o doente com depressão importante. Mas as causas são espirituais, são psicológicas e espirituais. Quando a gente diz que elas são psicológicas, é porque elas têm a ver com a alma e não o cérebro propriamente dito. O cérebro, ele vai viver os efeitos das questões da alma. Essas questões da alma têm a ver com a pessoa que ela é e com toda a sua bagagem, toda a sua história. É uma história longa, multimilenar, que, vamos dizer assim, nos conduziu até a presente data e as circunstâncias que nós temos agora. Mas nós não podemos esquecer que a depressão tem a ver também com questões espirituais não resolvidas, que também tem a ver com a nossa história, com questões pendentes. As questões espirituais que envolvem a depressão, elas podem ter sido causadas na vida atual, geradas agora, mais recentemente, mas elas podem, frequentemente, elas são ou foram geradas há séculos ou milênios atrás, a partir dos nossos equívocos, das nossas escolhas mal sucedidas, mas escolhas relacionadas às questões da vida em geral, que nós devíamos ter nos conduzido de uma maneira e nos conduzimos de uma maneira contrária, transgredindo as leis de Deus e gerando dificuldades para os outros. Então, quando nós, por exemplo, numa reunião mediúnica de assistência aos desencarnados ou de desobsessão, no intuito de atendermos um caso específico de uma paciente com depressão grave e, aliás, que muitas vezes já tentou o suicídio sem êxito, é uma urgência espiritual, nós diríamos. Na medida que nós vamos verificar o que está acontecendo, nós sempre encontramos espíritos vinculados à pessoa com depressão grave, tenha ela tentado ou não o suicídio. E aí, essa é uma abordagem espírita das doenças mentais de um modo geral, a partir do movimento espírita e do trabalho no centro, em reuniões sérias de desobsessão, para que, em cuidando dos dramas do passado, que foram trazidos à vida presente, sem terem sido resolvidos ainda pelos seus próprios autores, e o principal autor é muitas vezes aquele que está deprimido agora e com ideário ou ideias suicidas, na medida que nós cuidamos de tudo isto, vai havendo uma diminuição progressiva propriamente dos sintomas de depressão e do risco de suicídio. Agora nós vamos começar a entrar no campo das causas. O que pode levar uma pessoa a desejar acabar com a vida física, já que nós até por instinto nós temos aquele desejo de autoconservação? Depressão você já falou. Mas olha só, nós temos que considerar, voltando a uma questão já em parte comentada, as nossas almas, nós vivemos na Terra, somos 7,3 bilhões de encarnados, e segundo Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 9, o grande educandário, ele nos traz a ideia, já de décadas atrás, que temos aproximadamente 22 bilhões de espíritos humanos utilizando o planeta Terra
vamos dizer, compondo a humanidade terrestre para fazermos aqui o nosso tratamento, a nossa evolução, a nossa recuperação espiritual, a nossa redenção. Então, esse conjunto grande de espíritos, nós temos como características a nossa imperfeição, as nossas fragilidades. E nós trazemos para a encarnação uma série de questões. E se não temos uma educação espírita, ou ao menos uma educação que nos dê ideia das questões espirituais de uma maneira concreta, simples e objetiva, nós vamos tender a encontrar mais dificuldades no decurso da própria existência ou das existências, em meio aos desafios da vida e em meio às provas e expiações que naturalmente, pelas questões antigas, vamos sendo chamados a vivenciar em cada existência. As nossas reações a isso tudo podem ser de uma maneira mais própria ou menos própria, e aí nós vamos estar mais ou menos sujeitos a síndromes clínicas, a síndromes mentais, mais leves, mais graves, mais no campo da psicologia e outras vezes no campo da psiquiatria, e isso tudo nos predispõe às ideias suicidas, fora a questão das influências espirituais. É sobre isso que eu ia te perguntar agora. Yasmin, né? Não existe alguém que se suicide sozinho. Como não existe doença mental relevante sem obsessão. E muitas vezes não é uma obsessão simples, é uma obsessão complexa. Não é apenas um espírito que foi prejudicado no passado, que está como que cobrando uma dívida kármica. Muitas vezes são questões reiteradas de grandes erros antigos que vão, em primeiro lugar, justificando as nossas brechas e predisposições, e, ao mesmo tempo, trazendo para a existência presente aqueles espíritos todos vinculados a esses processos, às vezes de séculos ou milênios atrás, e que nós, como que deixamos e não fomos capazes de, até então, levarmos isto a uma situação melhor, porque nós continuamos, vamos dizer assim, não nos dando conta, durante muitas vidas, de tudo aquilo que nós devíamos fazer para nos recuperarmos espiritualmente. E íamos como que repetindo experiências equivocadas, nos comprometendo ainda mais, criando um verdadeiro somatório que justificariam certos processos provacionais ou expiatórios, incluindo as questões mentais e as tendências suicidas. Então, eu ia fazer essa pergunta, se um processo obsessivo poderia conduzir uma pessoa ao suicídio. Você já me respondeu dizendo que sim. A ideia é assim mesmo, não há alguém que o faça, nem a própria tentativa. Nunca é feita apenas a pessoa, é apenas na ótica humana, não é? Naquelas coisas que dizem para nós, olha, você enxerga tão somente aquilo que é a vida do encarnado, mas as questões ligadas ao mundo espiritual, em torno de uma pessoa qualquer, as pessoas comuns não enxergam. É a mesma questão, nós temos uma pessoa que é um alcoolista crônico, né? De uma idade qualquer, ele nunca está sozinho. Ele está sempre acompanhado por um conjunto maior ou menor de espíritos desencarnados que ou estão ali para usufruírem dos vapores alcoólicos ou alguns para mesmo levarem a persistência da viciação, muitas vezes uma viciação letal, o alcoolismo, que é uma substância chamada lícita, mas que é um outro grave problema no mundo inteiro. E aí, havendo a presença dos espíritos, eles muitas vezes induzem a persistência do vício e muitas vezes aquilo pode levar a atitudes suicidas.
Agora, eu ia te fazer uma pergunta que eu considero muito relevante. Uma pessoa que tenha se suicidado numa vida, ela tem uma tendência a buscar o suicídio como sempre a solução para os seus problemas nas encarnações seguintes? Nós tínhamos comentado agora há pouco, isso seria válido para uma série de questões, mas nós temos uma tendência a repetir as reações às circunstâncias que a vida vai nos trazendo. Quando eu digo repetir, não são apenas repetições dentro de uma mesma existência. Nós vamos como que forjando umas tendências de reações às mais variadas circunstâncias da vida, e em vidas a seguir nós tendemos a repetir as anteriores. Então, existem motivos que fazem com que uma pessoa que esteja sob risco de suicídio, ela ou esteja porque já cometeu suicídio antes e agora vai viver um drama parecido para ser testada, auxiliada, inclusive pela espiritualidade superior, para que não repita isto, para que ela cresça naquele aspecto, porque o suicídio, ele é algo muito grave na caminhada, na trajetória evolutiva de um espírito qualquer, e que vai resultar em uma série de consequências, ao mesmo tempo uma série de providências do mundo espiritual, tanto algumas do mundo espiritual inferior, como outras tantas dos benfeitores espirituais, para que a criatura que cometeu aquele gesto dentro da sua dificuldade momentânea, muitas vezes, ela se recupere definitivamente e não ponha jamais a sua vida em risco, repetindo o gesto numa vida futura. Então, há um conjunto de questões ligadas a um único aspecto, que é o suicídio de alguém. Agora, nós temos falado das causas, vamos falar um pouquinho dos efeitos. O que acontece com a pessoa que comete o suicídio? Isso olhando sob a perspectiva espiritual, daquilo que os benfeitores já nos trazem de notícias. Yasmin, existem pessoas, né, e é próprio muito desse mundo, que vivem dificuldades financeiras, dificuldades no campo afetivo, aspectos ligados a orgulho, questões variadas da vida humana, e que fazem com que as pessoas, diante dessas dificuldades, propriamente então, busquem uma solução deste tipo, porque não tem ideia do que vem depois, não tem ideia da imortalidade da alma. E é curioso isso, Yasmin, o que denota a nossa pequenez ainda, né? E as nossas limitações de entendimento sobre a vida, né? Nós falávamos dos bilhões agora há pouco, e eu me recordo, nós somos aqui uns poucos que estamos estudando as questões dos postulados espíritas. Não é? No movimento espírita, nas reuniões de esclarecimento, nas palestras públicas, a partir dessa grande revolução benéfica do pensamento da humanidade, com o advento da doutrina espírita. Mas outros tantos, aos bilhões, desconhecem isso tudo, não compreendendo ainda as questões mais simples, que têm a ver com o autoconhecimento e as ideias básicas sobre a vida de um modo geral. E é essa falta de entendimento que nos coloca num risco maior. E aí, dependendo de coisas pequenas do mundo, né, a pessoa pode achar que então a solução seria pôr fim à própria vida. E aí a gente vai ver nos relatos das experiências além-túmulo uma série de dificuldades por causa do suicídio cometido. E aí é que vai começar o sofrimento. Então, por exemplo, como é que nós podemos ter ideia disso? Como é que o Espiritismo nos dá uma noção concreta do que acontece a partir do gesto suicida? Por exemplo, nós hoje estamos comemorando
2015, os 150 anos da publicação da primeira edição do livro Céu e o Inferno. Na codificação kardeciana, nós vamos encontrar alguma coisa já muito útil no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e, muito especialmente, numa determinada parte de O Céu e o Inferno, quando Allan Kardec e os seus auxiliares trouxeram para a obra os relatos de espíritos que haviam cometido suicídio. Então, nessa obra nós vamos encontrar relatos de espíritos felizes, de espíritos bons, que realizaram no mundo aquilo que lhes competia, a favor da sua própria felicidade, outros de condições medianas, outros de condições mais limitadas e os suicidas. E aí nós começamos a aprender na própria codificação as consequências disso. Quando nós vamos examinar a obra de André Luiz, nós vamos encontrar casos relacionados a esse drama individual, mas que atinge a família como um todo, atinge a sociedade, atinge o planeta, se nós pensarmos bem, a humanidade inteira. Sérgio está fazendo referência a obras, uma série de livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, que falam sobre a vida no mundo espiritual, obras do espírito André Luiz. Isso. Aliás, espírito André Luiz, que no primeiro livro, que se tornou muito conhecido no mundo, porque foi publicado inclusive em várias línguas, foram 2,5 milhões de exemplares do livro, publicados pela Federação Espírita Brasileira, mais 2,5 milhões de espectadores do filme Nosso Lar, né? Já também ganhando outros países por causa das traduções e tudo. A ideia de que André Luiz, o autor do Nosso Lar e de todos os outros da série, foi aquele que nos mostrou algo relevante quando ele desencarna, conta a própria história e vive um punhado de anos numa determinada região de infelicidade no mundo espiritual, diríamos no umbral inferior, a partir de uma determinada circunstância de uma cirurgia, mas que tinha a ver aquela ida para uma região inferior com dificuldades da sua vida última, como médico inclusive. E ele vai para uma região que é uma região onde ele é tido como suicida. O chamavam de suicida e ele dizia: não, mas eu não me suicidei. E aí vem a história do suicídio indireto e da ideia, portanto, de que às vezes o jeito de nós nos conduzirmos, você citou o médico que fumava, mas quantas coisas mais graves existem do que isso, né? E que vão como que consumindo a vida, e a responsabilidade de cada um é maior ou menor, dependendo da consciência que tem. E a dos médicos é uma das maiores, porque ele conhece muito bem os efeitos de certas substâncias lesivas ao organismo. Voltando para a doutrina espírita, codificação kardeciana nos adiantou muito já sobre isto, não apenas quando ela aborda o suicídio, mas quando ela nos fala dos postulados de um modo geral, especialmente lei de causa e efeito, imortalidade da alma, e agora no livro Céu e Inferno, a ideia do que é o sofrimento da vida futura, o que são as penalidades, as penas e recompensas, o que depende da nossa maneira de viver. E a ideia do suicídio está ligado a isso tudo. Existe uma obra que é talvez a mais importante para ela nos esclarecer em relação a isso. E aí nós vamos entrar no livro Memórias de um Suicida, através da mediunidade da querida Ivone do Amaral Pereira. E aí nós vamos ver uma coisa que todos os espíritas devem ler, vamos dizer, faz parte do nosso estudo básico sobre doutrina espírita, não apenas este livro. A nossa cabeceira deve ter, vamos dizer, dezenas de obras, daquelas que nós não podemos desencarnar sem a sua leitura, senão é inevitável, na erraticidade vamos tomá-la para estudá-la e assim por diante. Camilo Castelo Branco,
foi um romancista, um escritor, um crítico literário português, que viveu numa determinada altura, século XIX, e ele era um prodígio no sentido da literatura. Pois bem, ele acaba adoecendo já numa certa idade, e por causa de certas doenças que ele tinha, ele acaba ficando cego. E ele tinha uma visão materialista do mundo. E a partir do drama da cegueira, repare, sempre há um desencadeante, sempre há algo de base, né? Claro que a grande base é a ignorância, é a falta do conhecimento simples sobre as questões da vida e a própria eternidade, né, das possibilidades do Filho de Deus, uma vez criado, viverá para sempre. Então, essas limitações, né, se somadas a desencadeantes os mais variados, vão gerando as ideias, no sentido de buscar, através da morte auto-infligida, algo para pôr fim ao sofrimento. E aí, esse espírito encarnado, vivendo em Portugal, uma vez cego, ele acaba pondo fim à própria vida, utilizando a arma de fogo contra a sua têmpora direita. Imediatamente desencarna, né, e vai viver o drama, que é o drama comum aos suicidas. Não existe praticamente, a não ser com muito raras exceções, e desde que certas providências sejam tomadas em seguida, algo que evite anos e anos a fio, às vezes décadas, às vezes séculos, de sofrimento no mundo espiritual inferior. Porque enquanto nós estamos encarnados, nós estamos todos na superfície. Mas desencarnados, nós vamos nos situando nos lugares mais próprios, dependendo da condição de quem somos, do que realizamos, de uma bagagem, das nossas obras, daquilo que nós conquistamos em evolução moral. E o suicídio é sempre algo que nos leva para as regiões mais infelizes, chamadas de umbral inferior, treva e assim por diante. O que acontece? Quando ele foi se adaptando no mundo espiritual, numa certa altura, a espiritualidade o vincula a Dona Ivone do Amaral Pereira, que se tornou uma benfeitora conhecida no mundo espiritual, já desencarnada, mas antes também, para auxiliar com o Dr. Bezerra e falanges de espíritos missionários que como que desciam a essas regiões infelizes, buscando resgatar no Vale dos Suicidas, não é, inúmeros irmãos e irmãs que haviam cometido esse gesto. Pois bem, e aí ele muda o nome para Camilo Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho é Camilo Castelo Branco, só que agora mudando um pouco o nome para evitar certas questões ligadas a aspectos humanos e tudo. E aí ele conta as consequências da experiência dele como suicida, o que ele visitou, o que ele experimentou ali, e há relatos que nós devíamos colocar na rede, devíamos colocar para que todos conheçam isto, em todos os meios de divulgação, porque existem alguns parágrafos que trazem para nós uma vacina. Se a pessoa acredita minimamente nas questões mediúnicas, nas questões dos relatos de espíritos desencarnados através de médiuns, os relatos que ele traz, ele começa dizendo: todo o sofrimento que nós podemos imaginar não se compara ao que existe no mundo espiritual inferior, no Vale dos Suicidas. Para que a gente tenha uma ideia, uma vez eu visitei Luxemburgo, numa visita de trabalho espírita de divulgação. E aí passamos pela Ponte Vermelha. Essa ponte era classicamente utilizada pelas pessoas
de Luxemburgo para se jogarem e se suicidarem. Na medida que eu soube disto, nós começamos a sondar como é que isso funcionava. E aí, voltando para o Rio de Janeiro, nós abrimos na reunião mediúnica o contexto da Pont Rouge, da Ponte Vermelha. E aí, ali tinha um vale de suicidas. Então, o vale é um aspecto para nós conhecermos, mas existem vales em tudo quanto é lugar. Ou seja, nós temos regiões para as quais se inclinam naturalmente, e é uma região de muita dor, de muito sofrimento, de muita necessidade de auxílio das falanges de Maria, das falanges dos espíritos superiores, em nome dos mais altos espíritos bondosos e amorosos, no sentido de minimizarem, de atenuarem, porque na medida que nós vamos encontrando as vibrações, os pensamentos, as irradiações de tantas pessoas que vivem essa dor após a morte, nós vamos ver que isso tudo funciona como uma irradiação que favorece a que outros casos em sequência também aconteçam. E isso tem vamos dizer assim, uma repercussão na psicosfera da humanidade. E isto cria como um efeito cascata, um efeito dominó, não é? E há uma multiplicação de possibilidades. Por isso a intenção do alto, não é? E de alguns grupos mediúnicos que estão atentos a isso, no sentido de cuidarem com um imenso carinho dessas questões. Extremamente relevantes. E agora, gente, olha só, nós percorremos da forma mais didática que conseguimos esse estudo, começando com a conceituação, a classificação de suicídio direto, indireto, as causas que podem conduzir uma pessoa a cometer suicídio. E agora, como é no plano espiritual, o que acontece com as pessoas que cometem suicídio. E agora nós vamos entrar na fase final do nosso trabalho de hoje, que é exatamente a questão da prevenção ao suicídio. Porque nunca nós começamos lá do alto. Até os vícios, as atitudes mais difíceis vão começando aos poucos, com pequenas opções no nosso dia a dia. Então, nós precisamos nos observar e certamente buscar ajuda, inclusive profissional, se nós percebermos que essas ideias estão invadindo a nossa alma, o nosso psiquismo. Então, nós vamos agora começar a entrar nesse caminho. O que fazer para prevenir o suicídio? Também vou te perguntar depois o que fazer para ajudar quando você percebe que alguém está, algum amigo, algum familiar, está nesse caminho. Talvez, Yasmin, o primeiro aspecto é a questão da educação da pessoa, da alma, do espírito. Na medida que nós, espíritas ou não, saibamos o que é a vida, a razão de ser da existência, tenhamos uma ideia mais clara, mais bem definida sobre a razão de ser de tudo o que nos acontece, nós vamos tendo subsídios para buscarmos melhores reações às circunstâncias que se nos acontecem. Nós não podemos esquecer provas e expiações. Nós vamos viver tribulações. Todos os espíritos vivem isto uma vez encarnados. Quando Jesus escutava dos apóstolos, que eram espíritos altamente preparados, que não foram chamados de improviso, eram espíritos vinculados ao judaísmo, aos profetas do Antigo Testamento, eram espíritos há séculos envolvidos com a evolução da humanidade, e aí eles queriam seguir Jesus porque se davam conta de que o Messias prometido estava entre eles. E aí, mestre, queremos seguir-te.
E aí quando Jesus diz, né, sim, claro, venham, segui-me, carreguem cada um de vocês as suas cruzes, não é verdade? E segui-me, dando ideia que mesmo eles viveriam tribulações, como eles sofreram, mesmo sendo os espíritos maravilhosos que eram, não é verdade? Nenhum deles desencarnou de morte natural, a não ser João, o evangelista. Todos os demais tiveram morte dolorosa, traumática, vamos dizer assim. Pois bem, e o restante da humanidade, né? Então nós temos propriamente os apóstolos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, e temos a humanidade como um todo. Um mundo semi-primitivo, de provas e expiações, de grandes carências no sentido do entendimento da vida. E é isso que nos causa a maior dificuldade para tudo. E aí a ideia qual é? Educação. Por que o Espiritismo veio? Para nos trazer algo que estava como que um conhecimento esparso, não é? Difundido em algumas crenças, em algumas culturas muito antigas, ancestrais, aliás, né? Lindas por sinal, mas muitas vezes vinculado a questões dos templos, dos iniciados do passado, e não eram conhecimentos de domínio público. O Espiritismo veio para levar isso tudo para todos. No topo dessa hierarquia, o Espírito de verdade, que é Jesus, junto de Kardec, para esclarecer tudo. No início, um punhado de espíritas, né? Mas gradativamente esse pensamento esclarecendo a todos os demais, e é um trabalho que depende de muitas pessoas, mas que inevitavelmente chegará para todos. Esse esclarecimento que é o que nos falta. Não é apenas aquele que vai evitar o suicídio por alguém estar sofrendo imensamente um drama pessoal, mas ele, como você mesmo disse, ele desde cedo na evangelização das crianças e dos jovens, não é? No trabalho do movimento espírita, no mundo todo, em diversos idiomas, ele vai desde cedo criando as condições para que as pessoas, mesmo vivendo as maiores dificuldades, jamais sequer aventem essa possibilidade e entendam que o que é importante é a busca de soluções, não é? Que permitam que elas construam através dessas soluções, dentro de si mesmos, vamos dizer assim, pessoas melhores, pessoas mais bem preparadas, espíritos que evoluem sabendo como reagir bem às vicissitudes da existência e não buscando atalhos e às vezes ideias que aparentemente trariam a solução, mas que no fundo acabam complicando imensamente e ainda mais. Isso tudo é muito importante. Eu me recordo de uma das obras de André Luiz, na qual ele diz o seguinte, que se a pessoa se lembrasse de fazer uma oração antes de cometer esse ato terrível, a espiritualidade teria um campo magnético para atuar de forma imediata. Eu tenho uma querida parenta minha, na minha família, que ela pensou em suicidar-se. Então ela preparou um veneno e entrou no toalete e se preparava para beber o copo inteiro do veneno. Mas aí veio na mente dela a seguinte ideia: puxa, eu vou matar o meu corpo sem pelo menos me entregar a Deus? Eu vou fazer uma prece. E aí ela fez uma oração rogando o concurso da espiritualidade superior. E depois que ela terminou a oração, ela não se deu conta, mas o braço dela, de forma mecânica, entornou o copo para o chão. Eu acredito que houve aí uma intervenção direta da espiritualidade. Me fala um pouco, Thyssen, sobre esse poder da oração para nós conseguirmos conduzir a nossa vida e nos colocarmos num campo de forma a atrairmos e facilitarmos a intervenção dos benfeitores na nossa vida. Muito bem, Yasmin. É curioso, né? Porque, em geral,
as pessoas que tendem ao suicídio ou que acabaram por cometê-lo, elas são em número menor quando as pessoas têm uma visão, vamos dizer assim, de que haja alguma coisa além da própria existência comum e que valorizem aspectos como a questão da própria oração. As pessoas que têm uma crença religiosa, de um modo geral, se suicidam menos. E a oração, é claro que é um instrumento valiosíssimo para servir como um antídoto, momentâneo que seja, para evitar, como no exemplo que você trouxe, um gesto que poderia resultar na desencarnação. Mas nós nos lembramos que muitas vezes os dramas são tão intensos, às vezes, e os espíritos obsessores participando do processo buscam realmente que a pessoa perca a chance de ser feliz, interrompendo aquela existência por questões litigiosas, né, do passado, que às vezes a pessoa não tem condições íntimas de fazer frente àquele todo e acaba cometendo suicídio. Então, no sentido da prevenção, a crença é algo que já funciona como uma campanha de vacinação, né? No sentido de um número menor de casos. É importante lembrar de novo a questão da depressão, porque quando é uma esquizofrenia, a esquizofrenia é uma doença mais grave. Chama muito a atenção e a pessoa recorre ao tratamento psiquiátrico, levado pela família, pela sociedade de um modo geral e assim por diante. A depressão já não é bem assim. Existem pessoas deprimidas e a família não percebe. Ela mesma já tem ideias relacionadas, sentimentos, sinais e sintomas da depressão. Mas alguém diz, não, é uma tristeza e vai passar. Com a ideia, e é verdadeira, de que nós todos podemos ter períodos de melancolia, né? Alguns dias estamos mais para baixo, outros um pouco mais para cima, né? E há uma ideia, não, vamos fazer qualquer coisa que isso vai passar. E às vezes passa o tempo, e quando o tempo passa e a pessoa continua com sinais e sintomas da depressão, às vezes se instala toda uma predisposição e o suicídio pode vir. Então nós temos que nos preparar, inclusive a própria instituição espírita. Aquilo que nós conhecemos, que recebe propriamente as pessoas do mundo todo, que é o atendimento fraterno da instituição espírita, do centro espírita, nós temos que capacitar os trabalhadores espíritas que vão funcionar no atendimento fraterno, para eles aprenderem a reconhecer os sinais da depressão. Porque depressão, como outras questões, merece tratamento médico. Para, na tentativa das medicações, mesmo que seja apenas uma abordagem psiquiátrica, que se busque esse benefício, porque isso já pode evitar um suicídio qualquer. E se nós somarmos isto aos recursos que a instituição espírita pode lhe oferecer, o passe, o esclarecimento na palestra público-doutrinária e muito especialmente a desobsessão e a fluidoterapia, isso pode tratar a depressão a tal ponto de que a pessoa saia da faixa de risco das ideias suicidas. Querem ver uma coisa curiosa, Yasmin e queridos ouvintes? Quando a gente vai e viaja, né, a um país qualquer, nós encontramos em muitos sítios aspectos do governo para a prevenção do suicídio. Se você entrar, por exemplo, e colocar suicídio Austrália, você vai encontrar sites que abrem uma página e tem um botão vermelho. Você anda tendo ideias de suicídio? Aperte o botão vermelho. No que você aperta no mouse, vem uma série de sugestões para você ter um auxílio imediato, e existem almas queridas encarnadas que trabalham voluntariamente no mundo todo para auxiliarem
em campanhas próprias aqueles que têm a chance de perceberem o risco que estão tendo e acionarem algum mecanismo de ajuda, tipo um SOS. E quantas vidas estão sendo poupadas nesse sentido? Então não é só o centro espírita, as campanhas devem ser campanhas abrangentes, porque nós vamos encontrar em todos os povos. Por exemplo, o Brasil não é um país com dos maiores índices de suicídio, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é o estado do Brasil de maior risco e que se aproxima numericamente de outros lugares onde a incidência é maior. Na América Latina toda, as pessoas não conhecem isso ainda. Por exemplo, tem 2 países onde o risco é maior do que quaisquer outros das Américas de um modo geral, especialmente a latina. É o Uruguai e Cuba. Se você observar, existe o mapa do mundo, e aí, dependendo do número de casos por ano, você vai encontrar cores cada vez mais vivas, e a cor vermelha é de maior incidência. Uruguai e Cuba são os únicos pintados de vermelho. Dizem, eu tenho certeza que todos nós estamos agradecidos por esse conteúdo e essas reflexões que esse companheiro tão querido veio nos trazer. Que isso possa bater bastante no nosso coração. Muito obrigada, Thyssen, pela sua presença aqui entre nós. Obrigado a você, Yasmin. Muito obrigado, e que nós possamos estar semeando com esses estudos uma perspectiva nova em relação ao Brasil e ao mundo, através da doutrina espírita, que possa fazer com que esse grande drama que viceja na humanidade, nós possamos vencer mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigada, querido. Todas as nossas reuniões são antecedidas por orações. Nós temos a nossa salinha de passe e nós sempre pedimos aos benfeitores espirituais o amparo para os serviços da noite. E hoje, quando nós estávamos lá na nossa sala, já preparando o ambiente espiritual para tudo, nos veio uma orientação de um amigo espiritual, que é um dos coordenadores das nossas atividades, para que hoje, em virtude dessa temática, nós fizéssemos a nossa visualização com todos aqui presentes, porque nós costumamos fazer enquanto os companheiros estão se preparando para ir para o passe. Então, hoje, eu vou convidar a todos os que aqui estão para nos acompanharem em uma oração, a fim de nós envolvermos com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, esses irmãos que por equívoco acabaram escolhendo um caminho tão tortuoso e difícil. E nós vamos pedir por eles e por aqueles que ainda estão encarnados, mas que têm pensado nessa forma terrível de sair da vida material. Vamos juntos? Vamos orar juntos? Então, eu vou pedir para o pessoal da produção aquela musicazinha gostosa, porque a música nos envolve tanto e nos ajuda na nossa concentração. Senhor Jesus, nesse momento, somos corações que nos unimos com um foco especial na noite de hoje. Desejamos, Senhor Jesus, abrir uma clareira energética com o nosso amor em favor de todos os irmãos que saíram da vida física pelas portas do suicídio. Oramos por eles, Senhor, onde quer que eles se encontrem no mundo espiritual, ligados ao Brasil ou ao mundo. Neste momento, rogamos que os corações repletos de compaixão, de Maria, do professor Eurípides, de tantos amigos espirituais, venham e unindo, Senhor, unindo
físico e do plano espiritual, possamos ativar energias amorosas que sejam caminhos de luz para esses corações aflitos que caminham sem rumo e que ainda não te conhecem. Ó Jesus, que sois o caminho, a verdade e a vida, envolve com teu coração cada um desses irmãos que sofrem no vale dos suicidas, no amparo espiritual que se faz sempre presente. Neste momento, desejamos doar as nossas melhores energias para que esses irmãos possam ter ativadas a consciência e serem despertos no teu amor. Muito obrigada, Senhor, que a tua luz envolva igualmente os irmãos encarnados que acolhem ideias suicidas. Ó Mestre Jesus, desfaz os processos hipnóticos que conduzem muitas vezes os companheiros a este drama existencial. Que o teu amor seja presente, envolvendo o mundo inteiro. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Agradecidos pela presença da espiritualidade superior, nós ainda rogamos que a qualquer tempo que esse programa seja cessado, todos aqueles que o assistirem possam perceber e receber essas vibrações de amor e de carinho que aqui nós sentimos. Obrigada, Jesus, pelo amparo, com a graça de Deus. Bem, meus irmãos, depois deste trabalho espiritual, nós vamos começar os nossos serviços de passe. Aqui, presentes, nós pedimos aos companheiros, aos médiuns, passistas, que já possam se dirigir à sala de passes. E você, que nos assiste pela TV Nova Luz, no Brasil, no mundo, nós vamos ter momentos de música, com imagens, para que você aproveite também estas energias que certamente irão até você. Entre em estado de meditação, em estado de oração, e você vai abrir caminhos para que no seu lar, aonde quer que você se encontre, todas as energias e os benefícios possam chegar até você. Que no seu lar haja compreensão, calma, ternura, que o seu corpo seja um santuário de amor, e que a paz de Jesus esteja sempre com você.